Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 75 da nossa série Despertando com a Neva Goddard, com o livro Despertar da Consciência. Esse volume único que contém 7 livros, a gente já está no livro 6, o Despertar da Imaginação. E esse episódio aqui de hoje é o capítulo 3, Caminhos Internos. Então vem comigo, segue aqui o canal Mentalidade Una. Aqui você vai encontrar conteúdo sobre o despertar espiritual, sobre a expansão da consciência, sobre como colocar isso em prática no nosso processo de desenvolvimento, de autoconhecimento e usar isso a nosso favor. Tá bem? Eu sou a Cristine Costa, terapeuta e facilitadora de processos de despertar. Então, se você tem interesse em caminhar num profundo caminho de autoconhecimento através de uma espiritualidade sem nenhum cunho religioso, apenas acessando o poder da sua mente, da sua consciência, através do seu próprio, aprendendo a observar o seu próprio conteúdo interno, né, o seu sistema de pensamento, vamos dizer assim, né, da nossa mente inferior, do nosso sistema de pensamento egóico. Eu assisto a atendimentos nesse sentido, com esse objetivo, no sentido de transformar a sua vida através do seu próprio conteúdo e acessando essa parte nossa, a nossa verdadeira essência, que é ser consciência, que observa essa realidade, pode escolher uma nova forma de existir, de se colocar no mundo, tá bom? Então aqui na descrição do vídeo você tem um link para falar comigo diretamente no WhatsApp, tem um Instagram e tem a comunidade exclusiva no WhatsApp, gratuita para você entrar. Lá também tem conteúdos exclusivos, áudios, insights, meditações, às vezes atendimentos energéticos que eu compartilho lá. Então, não deixa de fazer parte também da nossa comunidade, tá bom? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos nesse episódio 75. Como eu disse anteriormente, já é a parte 6, né, o livro 6, o Despertar da Imaginação. E o nosso episódio de hoje são os Caminhos Internos, no capítulo 3. Então pega a sua água, pega o seu café, traz a sua atenção aqui para o nosso vídeo, para o nosso estudo e vamos lá. Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Lucas 15, versículo 33. Caminhos internos. E os filhos dela lutavam em seu ventre. Então ela indagou: Por que estou eu assim? E foi consultar-se com o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações nascem em teu ventre, e 2 povos se dividirão de suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, versículos 22 e 23. A dualidade é uma condição inerente à vida. Tudo que existe é dualizado. O homem é uma criatura dual com princípios contrários incorporados à sua natureza. Ele guerreia dentro de si e apresenta atitudes que são antagônicas à vida. Este conflito é a eterna empreitada, a guerra no céu, a luta incessante do mais novo, a imaginação do homem, tentando afirmar sua supremacia sobre o homem mais velho, o homem dos sentidos. Então, né, as nossas duas mentes, a nossa mente unificada, a nossa mente inferior. A imaginação tentando se reafirmar sobre os sentidos, né, tudo aquilo que a gente, vamos dizer assim, a nossa realidade física, né? Entretanto, muitos dos que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Mateus 19, versículo 30. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. João 1, versículo 27. Assim, não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele, então, é que veio o espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 47. O homem começa a despertar para a imaginação no momento em que ele sente a presença de outro ser em si mesmo. Em suas entranhas se encarnam nações gêmeas, raças rivais desde o seu nascimento. Uma, o domínio deve ganhar, e a mais jovem sobre o velho reinar. Existem 2 linhas distintas de pensamento ou perspectivas do mundo que cada homem possui, né? As nossas 2 mentes, justamente todo o nosso compromisso aqui no canal é a gente desenvolver o aspecto de conseguir se manter dentro dessa mente unificada, dessa consciência, desse lugar onde a gente
tem o poder, através da nossa mente, de imaginar, de desejar e de pensar nesse estado mais elevado, transformar esse aspecto mais do mundo, mais dos sentidos, mais físico. Ora, o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são tolices. Na verdade, ele nem mesmo pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14. O corpo interno do homem é tão real no mundo subjetivo da experiência quanto o seu corpo físico externo é real no mundo das realidades externas. Mas o corpo interno expressa a parte mais fundamental da realidade no mundo da experiência subjetiva. Este corpo interno existente do homem deve ser exercitado e dirigido conscientemente. Mais um ponto que eu gosto de ressaltar, e vou ressaltar, é justamente o processo assistido do atendimento UNA que eu faço, que é justamente a gente conseguir, através de dirigir de forma consciente esse nosso conteúdo interno, para que isso a gente consiga fazer essa distinção do que é mais físico nosso, da nossa realidade física, das nossas experiências, e conseguir acessar esse nosso corpo interior, essa nossa mente interior, essa sabedoria e inteligência. Este corpo interno existente do homem deve ser exercitado e dirigido conscientemente. O mundo interior dos pensamentos e dos sentimentos, ao qual o corpo interno está sintonizado, possui a sua própria estrutura real e existe em seu próprio âmbito infinito. Existem dois tipos de movimento, o que está de acordo com o corpo interno e o que está de acordo com o corpo externo. O movimento que está de acordo com o corpo interno é causal, enquanto o movimento externo é compulsório. O movimento interno determina o externo, que é vinculado a ele, o que cria fora um movimento semelhante ao interno, ou seja, a gente acaba projetando o nosso mundo interno. O movimento interno é a força através do qual todos os eventos são trazidos à existência. O movimento externo está sujeito à compulsão aplicada a ele pelo movimento interno. Todas as vezes que as ações do corpo interno correspondem às ações às quais o corpo externo realiza, para apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. Construa mentalmente um drama que implique que o seu desejo está realizado e faça-o de forma que envolva os movimentos do seu ser. Imobilize seu ser físico exterior. Faça exatamente como se você estivesse indo tirar um cochilo e inicie uma ação pré-determinada na sua imaginação. Uma representação vívida de uma ação é o início desta ação. Então, como se você estivesse adormecendo conscientemente, imagine-se em cena. A extensão do sono não é importante, uma soneca é suficiente. Mas trazer uma ação ao sono condensa a fantasia em fato. No primeiro momento, os seus pensamentos podem parecer como ovelhas desgarradas que não têm nenhum pastor. Não se desespere. Se tua atenção se desviar 70 vezes 7 vezes, traga de volta 70 vezes 7 vezes ao seu curso pré-determinado. Quando a gente vai fazer esse exercício de entrar na imaginação e se ver no estado desejado, é muito, não sei com vocês, mas comigo acontece muito. A tendência da nossa mente é fugir da cena, é fugir daquilo que a gente está ali intencionalmente direcionando de forma consciente. Então é justamente esse ponto que o autor traz. No início realmente é muito difícil, sua mente vai fugir, mas não desiste. Persista nesse movimento de se colocar antes de adormecer, antes de deitar, dentro da sua imaginação, nesse estado já desejado, dentro daquilo que você deseja alcançar. E o ponto do capítulo anterior é que o autor traz, a gente precisa também saber o que quer. O autoconhecimento, um processo de autoconhecimento também nos ajuda a ter muita clareza do que a gente realmente quer.
Porque muita coisa, muito conteúdo que a gente traz da nossa experiência, que a gente acredita que quer, faz parte muito mais do querer do outro, daquilo que a gente absorveu de fora, do que realmente a nossa essência quer expressar e manifestar. Então, esse processo de autoconhecimento não só te ajuda a ter um controle, um movimento muito mais consciente de observar esse conteúdo, de escolher a forma que você quer existir, mas como também te ajuda a determinar o que você quer de forma consciente. Né? Então você passa a ter essa fusão que ele fala do imaginar e do sentir, de se ver nesse lugar com muito mais facilidade, porque você realmente quer aquilo. Não tem nenhuma parte sua ali que esteja mais contrária a esse desejo. Então é muito importante também ressaltar que o autoconhecimento ele nos ajuda também a definir muito claramente que caminho a gente quer trilhar nessa experiência, de que forma é essa que a gente quer escolher existir, e dentro dessa escolha despertar um desejo profundo, que é o que move essa criação, é o que vai mover esse sentir, é o que vai realmente te conduzir a esse estado do fim que ele nos ensina, que é se imaginar já dentro do desejo realizado. A viagem interior nunca deve estar sem direção. Quando você pegar a estrada para o seu interior, isto é, o que você precisa fazer antes de você começar Quando você pegar a estrada para o seu interior, isto é o que você precisa fazer antes de você começar mentalmente, ou seja, você precisa ter uma direção. Vá para o prêmio que você já visualizou e aceitou. Ou seja, saber o que quer é aceitar o que você quer, aceitar o que realmente você deseja. O professor John Livingstone Lewis disse: há muito tempo eu tive a sensação de que este estudo havia se transformado em uma convicção, que fantasia e imaginação não são dois poderes, mas apenas um. A real distinção que existe entre elas não está nos objetos que elas operam, mas sim no grau de intensidade do seu poder operante. Trabalhando em uma frequência mais alta, a energia imaginativa ajusta e transmuta, quando nivelada a uma frequência mais branda. A mesma energia se envolve e se junta a estas imagens que, no seu âmbito final, indissoluvelmente se fundem em uma só. Né? Ou seja, quando a gente ainda está tentando se imaginar dentro do aspecto mais inferior, a gente está ali muitas vezes num aspecto fantasioso, né? Não está ali de fato tendo essa fusão com essa energia da consciência que é o que realmente cria, que é o que realmente dá forma, é a substância primordial que o autor já disse no nosso estudo em muitas outras partes. É a energia, é a substância que cria tudo, é a própria criação já consumada, é dentro dela que já existem todas as possibilidades já existentes, e você só precisa trazer ela para o seu mundo através dessa intenção direcionada de forma consciente, tá bom? A fantasia molda, a imaginação funde. Aqui está uma aplicação prática desta teoria. Há um ano atrás, uma garota cega que vive na cidade de São Francisco viu-se confrontada com um problema de transporte. Uma mudança nas rotas de ônibus a obrigou a tomar 3 conduções entre a sua casa e seu trabalho. Isso prolongou a sua viagem, que era de 13 minutos, para 2 horas e 15 minutos. Ela pensou seriamente a respeito deste problema e veio à conclusão que o carro seria a solução. Ela sabia que ela não poderia dirigir um carro, mas sentia que ela poderia ser conduzida em um. Colocando essa teoria à prova, que sempre que as ações do seu interior correspondem às ações do exterior, o seu eu físico apaziguará o seu destino e o seu desejo se realizará. Ela disse a si mesma: eu sentarei aqui e imaginarei que eu estou sendo levada para o meu trabalho. Eu peço desculpa pelo barulho que está no fim, que começou a chover mais forte agora. E o meu escritório aqui, o espaço que eu gravo, ele não tem um isolamento muito bom, um acústico, então pode ser que esteja um ruídozinho aí no final, mas eu vou tentar ler um pouquinho mais alto para que a gente consiga até o fim do nosso estudo, tá bem? Sentada em uma sala de estar, ela começou a imaginar-se sentada em um carro. Ela sentia o ritmo do motor. Ela imaginou sentir o cheiro da gasolina, sentiu o movimento do carro, tocava a manga da jaqueta do motorista e sentia que o motorista era um homem. Ela sentia o carro parar e, dirigindo-se ao seu companheiro, dizia: obrigada, senhor. O que ele respondia: o prazer é todo meu. Então ela saía do carro e ouviu o bater da porta ao fechá-la.
Ela me disse que ela centrava a sua imaginação em estar em um carro e, embora cega, ela via a cidade em sua viagem imaginária. Ela não pensava em ter uma carona, ela pensava estar na carona e em tudo o que lhe era implícito. Este passeio controlado e subjetivamente dirigido elevou a sua imaginação ao seu pleno potencial. Ela manteve seu propósito mesmo sem antes saber que havia uma consistência intencional em sua ação interior. Nestas viagens mentais, uma continuidade emocional deve ser sustentada. A emoção do desejo realizado. Expectativa e desejo unidos intensamente se transformam de um estado mental em uma ação física. O seu eu interior se move melhor ao longo do percurso pré-determinado quando as suas emoções colaboram. O interior deve ser colocado para fora. E ele é colocado para fora através de grandes pensamentos e sacadas de ganho pessoal. Devemos ter prazer em nossas ações. Por 2 dias seguidos, essa jovem cega pegou a sua carona imaginária, dando-lhe toda a alegria e o sentimento de realidade vívida. Poucas horas depois de sua segunda carona imaginária, uma amiga lhe falou de uma história que saiu no Jornal da Tarde. Era a história de um homem que ajudava pessoas cegas. A garota cega ligou para ele e lhe contou o seu problema. No dia seguinte, voltando para casa, esse homem parou num bar e, enquanto estava lá, sentiu o desejo de compartilhar a história da menina cega ao seu amigo, dono do bar. Um total estranho, ao ouvir a história, se ofereceu para levar a garota cega para casa, todos os dias. Então, o homem que contou a história disse: "Se você levar para casa, eu a levo para o trabalho." Isso aconteceu há mais de 1 ano e desde aquele dia esta garota cega tem sido levada e buscada em seu emprego por esses 2 senhores. Agora, em vez de gastar 2 horas e 15 minutos em 3 ônibus, ela chega em seu escritório em menos de 15 minutos. E no primeiro dia de sua carona ao trabalho, ela virou-se para o bom samaritano e disse: "Obrigado, Senhor." E ele respondeu: "O prazer é todo meu." Ou seja, da forma como ela tinha, feito o exercício imaginativo. Assim, os objetos de sua imaginação foram para ela realidades, as quais as manifestações físicas foram apenas testemunhas. O princípio definitivamente avivado foi a carona imaginária. Seu sucesso pode ter sido uma surpresa apenas para aqueles que não sabiam de suas viagens internas. Ela mentalmente viu o mundo pela perspectiva destas caronas imaginativas, com tal clareza de visão que cada aspecto da cidade tomou identidade. Estes movimentos internos produzem movimentos externos correspondentes. Esta é a lei que opera sobre todos os aspectos físicos. Quem pratica esses exercícios de biolocação irá desenvolver poderes incomuns de concentração e quiescência e, inevitavelmente, irá conseguir despertar a consciência e tomar a dimensão do grande mundo interior. Envolvendo-se inteiramente, vendo a cidade a partir do sentimento do seu pedido atendido, ela alcançou o estado desejado e concedeu a si mesma aquilo que os homens que não despertarem pedem a Deus. Para realizar o seu desejo, uma ação deve começar em sua imaginação, além das evidências dos sentidos, envolvendo o movimento do seu eu interior, implicando na realização do seu desejo. Sempre que uma ação do seu exterior for dada a apaziguar o desejo, esse desejo será realizado. O movimento de cada objeto visível é causado não pelas coisas externas ao seu corpo, mas por aquilo que está dentro dele, que as operam de dentro para fora. Esta viagem acontece em si mesma. Você viaja ao longo das rodovias do mundo interior. Sem um movimento interno é impossível realizar alguma coisa.
A ação interna é a sensação introvertida. Se você for mentalmente construir um drama que implique em você realizar o seu objetivo, feche os olhos e leve os seus pensamentos para dentro, centrando a sua imaginação o tempo inteiro nesta ação pré-determinada. E participe desta ação, e você se tornará um ser autodeterminado. A ação interna ordena todas as coisas de acordo com sua própria natureza. Experimente-a e veja que um ideal desejado, uma vez formulado, é possível, pois somente através deste processo de experiência você pode descobrir suas potencialidades. É assim que este princípio criativo é realizado. Assim, a chave para uma vida propositada é centralizar sua imaginação na ação e no sentimento do desejo realizado, com tal consciência e tal sensibilidade que você gera e experimenta o movimento no mundo interior. Ideias somente se tornam ações se elas forem sentidas, se elas despertarem um movimento interior. O movimento interno é condicionado à automotivação e o movimento externo pela compulsão. Todo lugar que pisares com a sola dos teus pés, eu te darei. Josué 1, versículo 3. E lembre-se, o Senhor, teu Deus, que está no meio de ti, é poderoso. Sofonias 3, versículo 17. Então a gente enterra aqui esse capítulo Caminhos Internos. Agradeço a sua participação aqui até o final do vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar o que você está achando desse estudo e a sua dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, fique à vontade para interagir e também participar lá da nossa comunidade exclusiva no WhatsApp, tá bom? Você encontra o link aqui na descrição do seu vídeo, tá bom? Muito obrigada pela sua participação e eu te vejo no próximo episódio.